Vamos fazer a leitura em 1 Samuel 20, 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisas favoráveis para Davi, e eu então não enviar a ti, não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatã outro tanto. Mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te farei saber e te deixarei partir. Irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de benevolência do Senhor para que não morra? Não tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis se assentar, por favor. Nós estamos aqui diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, acerca da amizade, não uma amizade qualquer, mas um amor verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor, que havia nascido no coração de Jonatas e Davi, louvado seja o nome do Senhor. E o amor vai ser o destaque desta mensagem nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos discorrer um pouco acerca da trajetória de Davi, louvado seja Deus, considerando essa questão do amor, aleluia, das promessas de Deus, aleluia, do chamado de Deus sobre a vida de Davi, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que nós estamos aqui diante de uma aliança que Davi e Jonatas eles fazem, uma aliança de confiança em Deus e confiança na amizade, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos entender, meus irmãos, que pelo entendimento da palavra de Deus, em um certo momento Deus rejeita Saul como rei de Israel, louvado seja o nome do Senhor. E Saul sendo rejeitado como Deus, como rei de Israel, louvado seja Deus, Deus manda o profeta Samuel ungir um jovem chamado Davi, e Davi entra nesse projeto, louvado seja o nome do Senhor, agora ungido como um rei de Israel, contrariando, aleluia, todas as possibilidades humanas, porque Davi, louvado seja o nome do Senhor, não era o mais belo, não era o mais forte, aleluia, da sua família. E se fosse escolhido pelo homem, Samuel havia escolhido outro dos seus irmãos. Se fosse escolhido pelo seu pai, o seu pai havia escolhido outro dos seus irmãos. Mas o nosso Deus é o Deus que não erra na escolha, e ele escolheu Davi, porque Deus não vê como um homem vê. Deus não vê a aparência, mas ele vê aquilo que está no meu e no teu coração. E é por isso que Deus te escolheu. Talvez se eu fosse te escolher na prateleira, eu te descartaria. Talvez se você fosse me escolher na prateleira, você me descartaria. Mas quem te escolheu foi Deus, e Ele é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi entra nesse projeto, contrariando tudo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi ungido como rei, aleluia.
Mas Davi, apesar de estar ungido como rei, ele não entra no projeto de cara como rei, mas ele entra como músico. A palavra de Deus vai dizer que Deus tirou o espírito que havia em Saul, mandou um espírito que atormentava, e aquele espírito, aleluia, só saía de Saul quando Davi tocava a sua harpa. Louvado seja o nome do Senhor. E desta maneira, Davi, ele entra no projeto, aleluia, ungido como rei, agindo como músico na casa de Saul, ganhando o respeito de Saul por enquanto, ganhando, aleluia, a amizade de Jonathan. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus estava trabalhando no projeto. Deixa eu te dizer uma coisa, por meio da revelação desta palavra, eu quero te dizer, aquele dom que Deus te deu, através dele, Deus pode te levar para lugares mais altos, Deus pode te levar para coisas maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Você só precisa não se apressar, só precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Davi não tinha pressa de ser rei, por enquanto bastava para ele tocar a sua harpa, adorar a Deus. E é isso que cabe a mim e a você. Não tenha pressa, vai tocando a tua harpa, vai tocando o dom que Deus te deu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e adorando a Ele, porque no tempo certo Ele chega e a ceia andou. Deus é o Deus que pode usar o teu dom para te abençoar aonde quer que você esteja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi, ele não teve pressa. Davi sabia que ele era ungido rei de Israel. Davi podia deixar com que o egoísmo subisse ao seu coração. Davi, agora dentro da casa de Saul, Davi podia aproveitar da oportunidade para tirar a vida do rei. Sabe por quê? Porque na Bíblia Sagrada a gente vai entender que aquele que matava o rei se tornava rei em seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Davi podia enxergar ali uma oportunidade de fazer o mal a Saul, mas ele não deixou a vaidade subir para o seu coração. Para ele ser músico bastava, adorar a Deus era o suficiente, ele não tinha pressa. E a chorei abandonou. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que Davi ali na casa de Saul, ele começa, aleluia, a disputar algumas batalhas, e ele começa a se destacar não apenas como músico, mas como um soldado valente. E um dia ele já vinha voltando da batalha, e as mulheres começaram a cantar, a louvar a Davi, de maneira que ela dizia: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Deixa eu te dizer uma coisa. Ei, quando você está com Deus, você é produtivo. Enquanto alguns evangelizam 1000, você vai evangelizar 10.000 para que o nome de Deus seja glorificado. Porque Davi guerreava matando soldado, e Deus nos chamou para matar o pecado, para arrancar o pecado de dentro do homem e trazer ele para Deus por meio do nome de Cristo. Porque quem tira o pecado do homem é o sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que a inveja começa a subir no coração de Saul, porque Davi começa a se destacar. Deixa eu te dizer uma coisa: é impossível eu e você servir a Deus sem enfrentar a inveja, porque é impossível eu e você servir a Deus sem viver, aleluia, o nosso ápice, aleluia, sem viver, aleluia, momentos de glória, momentos de bênção. Mas quando nós começamos a se destacar, quando nós começamos, aleluia, a estar na bênção, a inveja bate, aleluia, o inimigo tenta nos derrubar, tenta nos ferir. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Saul agora tenta matar Davi.
Louvado seja o nome do Senhor, porque ele havia percebido que Davi ia ocupar o seu trono, que Davi ia tomar o seu lugar, e ele queria eliminar a Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: podem se levantar contra a tua vida, podem se levantar contra os teus projetos, contra os teus sonhos, mas os teus sonhos nasceram no coração de Deus, e Deus é fiel para cumprir. Você pode até ter que fugir, mas te matar não vão, porque Deus não vai permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Saul, ele começa a perseguir Davi, começa a tentar matar Davi, mas como eu disse, havia um destaque para o amor nesta mensagem. Havia um amor tão grande no coração de Jonas, filho de Saul, o futuro sucessor do rei, aquele que herdaria o trono. Louvado seja o nome do Senhor. Este amor era tão grande em seu coração, que ele não teve por usurpação, aleluia, querer a cadeira do rei, mas uma certa oportunidade ele tira a sua capa e dá a Davi. Ei, aleluia, quando ele tira a sua capa e dá a Davi, por causa do seu amor, ele passava para Davi o seu reinado. Ele sabia que Davi era o escolhido de Deus. E ele sabia, aleluia, que ele não havia de reinar, mas a vaidade não estava na sua vida. O amor superou a vaidade, o amor superou o desejo de ser rei, o amor superou a ganância pelo poder. E é por isso que nós queremos destacar o amor nesta mensagem. O amor, ele supera tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, meus irmãos, como foi lido nesta mensagem, Jonas, ele conta para Davi os planos do seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, ele sai fugindo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Deus, ele promete, ele cumpre. Quando Deus unge, ele se responsabiliza. E a palavra de Deus vai dizer que Saul e Jonas estavam numa batalha e morreram ambos no mesmo dia. Louvado seja o nome do Senhor. E morrendo eles no mesmo dia, louvado seja Deus. Aquele povo matando, aleluia, a descendência de Saul, a ama de Mefibosete, apressada para que aleluia, a descendência de Saul não fosse eliminada. Ela pega Mefibosete, coloca em seus braços, sai correndo, mas quando ela corre, aleluia, Mefibosete cai e quebra suas pernas. Louvado seja o nome do Senhor, e fica aleijado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele fica aleijado, ele é enviado para Lodebar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Davi é levantado como rei. Davi sendo levantado como rei, ele escolhe Jebus, aleluia, para ser a cidade sede do seu governo. Mas os jebuseus, sabendo que Davi queria aquela cidade para reinar dali, eles mandam um recado para Davi, que bastaria cegos e coxos para colocar Davi para correr, duvidando do seu poder, duvidando da sua capacidade. Mas eles não entendiam que Davi era um homem escolhido de Deus. E quando nós somos escolhidos de Deus, aleluia, nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi havia escolhido Jebus para reinar dali. Jebus veio a ser conquistada por Davi, veio a se tornar Jerusalém. E é por isso, aleluia, que Davi nasceu um ódio grande no coração de Davi. A alma de Davi odiava coxos e aleijados. Davi promete, aleluia, para aqueles que vencessem, aleluia, para que entrassem em Jebus, conquistasse aquela cidade, ele colocaria como chefe em seu governo.
e eles vencem Jebus, conquistam Jebus, mas no seu coração ele começa a odiar coxos e aleijados. Louvado seja o nome do Senhor, porque Davi, ele se sentiu ferido, ele se sentiu machucado, aleluia, quando foi afrontado. Aqueles que tentaram te ferir, aqueles que tentaram, aleluia, que mandaram recado para te desanimar, louvado seja o nome do Senhor, pode mandar avisar que você está de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus, pela graça e misericórdia de Deus, porque o dono do projeto é contigo e ele é maior. Não adianta tentar parar, não adianta tentar matar, louvado seja o nome do Senhor, porque quando Deus escolhe, ele se responsabiliza. E a palavra de Deus vai dizer: Mefibosete, aleijado lá em Lodebar, porque naquela época, louvado seja o nome do Senhor, Lodebar era lugar de esquecimento, um lugar nenhum, terra sem sonho, sem projeto, aonde muitos coxos, cegos e aleijados viviam ali. Como não havia seguridade social, o povo, muitos pais chegavam a matar os seus filhos quando nascia coxos ou cego, quando nascia aleijado, porque um filho cego ou aleijado era um problema, era improdutivo. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns eram mandados ali para Lodebar, como foi o caso de Mefibosete, e ele está ali abandonado, numa terra sem sonho, sem projeto, aleluia. Mas louvado seja o nome do Senhor. Um dia Davi lembra da aliança que ele havia feito com Jonas. Ele lembra da aliança que ele havia feito com Jonas, que ele tinha prometido a Jonas de ser fiel à sua descendência. E ele manda chamar Ziba. Ele pergunta para Ziba se alguém da casa de Saul que ele possa ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. E Ziba traz o entendimento: existe um, ó meu Senhor, habita lá em Lodebar, uma terra sem sonho, uma terra de dor, porém é aleijado dos seus pés, não pode andar, mal consegue se arrastar. Abando. Se os irmãos forem lembrar um pouco atrás na mensagem, foi dito que Davi, a sua alma começou a odiar coxos e cegos. E havia um ditado que coxos e cegos não entravam em Jerusalém. Mas havia uma aliança, havia um amor no meio dessa história. Mefibosete não podia entrar em Jerusalém porque era aleijado, reaçou, mas o amor é destaque mais uma vez. E Davi manda o chamar. A partir de hoje ele vai sentar na mesa com o rei. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Mefibosete, aleluia, havia perdido as esperanças. Não havia mais possibilidade nem de visitar a capital. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia o rei manda o chamar. Aleluia. E eu e você, nós estávamos como Mefibosete, perdido no mundo, cego no pecado, aleijado no pecado. Mas um dia o rei mandou chamar. E hoje nós estamos aqui. Nós não merecíamos estar aqui como Mefibosete, mas o amor supera tudo. Aleluia.
O amor supera tudo. Mas deixa eu chamar a atenção para um detalhe importante. Davi, aleluia, ele continua reinando. Mefibosete ficou ali na bênção, aleluia, comendo na casa do rei, morando na casa do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Foi traído pelo seu servo, louvado seja o nome do Senhor. Mas Mefibosete não era um homem egoísta, ele havia puxado ao seu pai Jonas, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o seu servo dizendo a Davi, quando Davi fugia do seu filho Absalão, aleluia, que Mefibosete havia ficado para trás na esperança de herdar o trono, porque Davi havia sido expulso, louvado seja o nome do Senhor. Davi dá tudo que era de Mefibosete, aleluia, ao seu servo, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Davi encontra com Mefibosete, aleluia, daí ele, quando ele conta a verdade, que ele foi enganado pelo seu servo, ele pediu para o seu servo selar um jumento, aleluia, para levar ele até Davi, mas ele havia deixado para trás. Deixa eu te dizer uma coisa, no meio do caminho há sofrimento, no meio do caminho há traições, louvado seja o nome do Senhor. E Davi divide, então, como Davi tinha dado os bens de Mefibosete, que era de Saul, aleluia, para o seu servo, agora Davi divide metade para o seu servo, metade para Mefibosete. Mefibosete diz: não, eu não quero nada, pode dar tudo a ele, aleluia. O mais importante para Mefibosete era o reinado de Davi, era estar em paz. O que mais eu, como um cachorro morto, podia exigir do rei, ou querer do rei? E é esse o sentimento que tem que haver no meu coração, basta-nos a presença de Deus, basta, aleluia, o amor de Cristo, nós já estamos abençoados. E o seu amor não estava nas coisas materiais, ele abre mão, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é necessário abrir mão das coisas materiais, aleluia. E continuando a mensagem, a Bíblia vai dizer que Davi, ele tira um coxo ali de Lodebar, mas só sai um, só Mefibosete. A cidade fica lá cheia de coxos aleijados. Davi continua reinando, louvado seja o nome do Senhor. E havia esquecido, aleluia, dos coxos e aleijados, louvado seja o nome do Senhor. A descendência de Davi decaiu, arruinou, veio o cativeiro babilônico e aquela cidade continuava esquecida. Os coxos e aleijados continuavam esquecidos. Veio a volta do povo do cativeiro babilônico e o povo continuava esquecido. Mas aí vem Jesus, da dinastia de Davi, por criação de José e nascido de Maria, que era a revelação do próprio amor de Deus para mim e para a tua vida. E aí, esse fez diferente de Davi, louvado seja o nome do Senhor. E ele saiu curando coxos, cegos, aleijados, perdoando prostituta, aleluia, cobradores de impostos, louvado seja o nome do Senhor, perdoando os meus pecados, perdoando os teus pecados, nos dando a oportunidade de entrar na Nova Jerusalém. Esse é o maior privilégio que eu e você temos, era imerecedores de entrar em Jerusalém, mas Jesus, ele nos deu esse direito. O seu sangue nos purificou, o seu sangue nos lavou e nos tornou mais alvo que a neve. Aleluia.
Quando ele veio, ele curou coxos, cegos, aleijados. 90% do seu atendimento foram para coxos, cegos, aleijados, prostitutas, pobres, miseráveis, bandidos, aqueles que estavam à margem da sociedade. E ele disse, ele morreu, nasceu, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Ele diz: eis que um novo mandamento eu vos dou, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. É o amor. Ele amou a prostituta, ele amou o bandido, aleluia. Zaqueu, aleluia, o cobrador de imposto, Mateus, aleluia. Ai, esse evangelho vem sendo proclamado por cegos, coxos, aleijados, prostitutas e ladrões, resgatados pelo amor. O amor que supera tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O novo mandamento é este. Agora, para finalizar esta mensagem, eu quero fazer um termômetro simples acerca do amor. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos já leram, aleluia, sabem como era a igreja primitiva. A igreja primitiva, muitos vendiam seus bens, davam aos apóstolos, os apóstolos dividiam entre os pobres. Ninguém tinha interesse materialista. O amor era verdadeiro. A igreja de Atos, uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, em quem nós vamos encontrar um amor verdadeiro. O amor era tão grande entre eles, aleluia, que quem olhava podia ver. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, fazendo esse termômetro, vamos pedir como é que estão as igrejas de hoje em dia. É briga para lá, é briga para cá, é divisões para lá, divisões para cá. Alguns acham que é só a sua igreja que vai entrar no céu, outros acham que só os seus pregadores são verdadeiros, outros acham que só os seus levitas são verdadeiros. Deus não quer essa divisão. O que Deus quer de nós é amor. Hoje a igreja está até marginalizando, aleluia, os pecadores. Mas o amor de Cristo não é este. Nós somos diferentes da igreja primitiva, onde não havia divisão de bens, não havia divisões de placa de igreja, onde o povo vivia em harmonia, em comunhão, em união. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a bênção era tão grande que aonde Pedro passava, a sua sombra, onde ela alcançava, as pessoas eram curadas. Hoje a ganância, a disputa por terreno, aleluia, tem sido cada vez maior. Não é esse o evangelho de Cristo. Vamos voltar a ser a igreja de antes. Vamos pregar o amor, vamos viver o amor, aleluia. Vamos entender, aleluia, que antes de querer olhar o cisco no olho do irmão, vamos olhar a trave que está no nosso. Vamos seguir o ensinamento de Jesus. Quem com ferro fere, com ele é ferido. Se alguém te obrigar a andar uma milha, caminha com ele duas. Se alguém te bater do lado da face, oferece a outra face. Esse é o evangelho de Cristo. Essa é a Bíblia que eu leio, é o que eu entendo na palavra de Deus. Nós não podemos ficar descartando, marginalizando. Nosso papel é amar e pregar o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa ter misericórdia de nós.
Que Deus possa ter misericórdia de nossas vidas, que Deus possa fazer nascer dentro de mim, dentro de você, um amor verdadeiro, o amor que supera tudo, o amor de que estava em Jonas, que não teve por usurpação querer o trono, mas abriu mão do trono para dar o seu amigo Davi, o amor que havia em Davi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que deixou o seu ódio de lado, aleluia, e mandou buscar o aleijado para dentro da cidade, não apenas, mas para morar na sua casa. O amor que estava em Cristo, louvado seja o nome do Senhor, que amor a prostituta, o ladrão, louvado seja o nome do Senhor, que curou cegos, aleijados e coxos, e que nos incluiu na sua vida, que nos incluiu nesse projeto. Louvado seja o nome do Senhor, grande e maravilhoso, louvado seja Deus. Vamos procurar praticar o amor ao próximo, porque esse é o novo mandamento de Cristo. Cristo não nos manda amar com o amor de pai, não com o amor de filho, não com o amor de mãe, nem com o amor de esposo, mas como Ele vos amou, assim como Ele nos amou, assim como Ele amou o mais vil pecador. É dessa maneira que nós temos que servir a Ele. Esse é o novo mandamento de Deus, amém?